Bom dia, pessoal. Eu estou aqui nos momentos iniciais da nossa transmissão, da nossa live de hoje, e nós estamos ainda na fase experimental, de teste, de aperfeiçoamento dessa prática. E, mais uma vez, também em caráter experimental, nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de João, porque a minha esposa, Laceni Miranda Souza dos Santos, que daqui a pouco vai chegar aqui, ela está muito empolgada com a leitura do Evangelho de João, baseado numa revista ou algo assim, bastante, um livro, alguma coisa interessante que ela quer chamar a atenção. Ontem nós estivemos na cidade de Saguim, no lugarejozinho de Saguim, perto de Santa Luzia do Itaim, aqui em Sergipe. Nós fomos ministrar lá a Santa Ceia, e quando nós chegamos aqui, a Laceni estava tão empolgada com o texto, com os ensinamentos daquilo que ela tinha lido, que eu achei de convidá-la para que a gente fizesse a live juntos e assim ela pudesse também participar e se acostumar com esse momento que nós estamos começando a inaugurar. Isso é uma iniciativa da Convert Rádio e TV. O diretor, o Jorge, esquecendo o sobrenome dele agora, nos ofereceu essa oportunidade de ampliar a nossa participação na Convert através de lives. O espírito das lives é a informalidade, a forma livre, né? Sem tanta rigidez, para que a gente possa ter uma conversa mais franca. Eu tenho o telefone, mas o telefone está sendo usado aqui o celular está sendo usado aqui para transmitir o programa, né? Então eu estou sem uma alternativa com aquele número que eu sempre dou, que é 998 70 6770. Mas acho que vocês, quem quiser entrar em contato conosco, vai entrar em contato pelo telefone de Laceni, cujo número é 999, aqui é 79, né? A Caracaju é 79. 99 40 24 82. 99 40 24 82. Vocês podem se comunicar pelo Zap, qualquer coisa dessa natureza, para nos dar algum retorno a respeito da live. Também eu gostaria de receber de vocês a opinião sobre o horário da live. Qual seria o horário mais conveniente? Porque esse horário de meio-dia ou de 11 horas da manhã é um horário próximo ao almoço, as pessoas estão almoçando, talvez não seja o horário mais adequado. Mas no dia de hoje foi o momento em que eu pude fazer essa live, porque tinha outros compromissos e com isso ficou difícil de fazê-lo mais cedo, enfim. Mas eu quero sugestão de vocês nesse sentido. Será muito bom que isso aconteça. Se vocês também quiserem comentar aí ao vivo, há espaço para isso através do telefone 9, eu acho que deve ser isso mesmo, 998 70 67 50. O outro número é 999 40 24 82. Bom, a minha esposa está demorando um pouco aqui,
eu vou chamá-lo aqui. Ô, Laceni, venha. Eu já comecei. Então, só um instantezinho, ela deverá estar chegando daqui a alguns instantes. Vocês sabem que as mulheres são mais preocupadas com a aparência e tal, e sempre demoram um pouco mais, né? Então é natural que isso aconteça. Senta aqui. Mais para cá, porque a gente... Isso. Então pode se apresentar aí aos nossos amigos. Bom dia, meu nome é Laceni e nós estamos aqui para fazer uma live. E assim, a gente faz uma hora tranquila juntos e sempre escolhemos um livro para fazer uma leitura para a nossa edificação, para a nossa aprendizagem. E como a ABU, Aliança Bíblica Universitária, e a ABP, Aliança Bíblica de Profissionais, vai haver um evento na Igreja Presbiteriana Independente e o tema é sobre o Evangelho de João. Aí eu fiquei pensando, por que a gente não faz a leitura? Por que não ler o Evangelho de João nesse período, para poder a gente se aprofundar nessa carta e ter uma ideia desse estudo melhor, né? Mais apropriado, de forma mais sistematizada. Então, nós começamos ontem. Você sabe quem é Meire? Não. Meire Rosa está aqui, dizendo bom dia, querida, bom dia, e que Deus abençoe sua vida. E que o estudo que a gente vai fazer tem como tema Quebrando Barreiras. E o texto básico é João 4, de 1 a 42. A gente não vai fazer a leitura porque é uma leitura muito longa, mas é a história é o encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Ah, certo, a mulher samaritana. Exato. Então, veja só, nessa época de polarização, essa história vem muito a calhar, porque Jesus nos ensina algumas coisas. Primeiro, romper barreiras, né? Ele rompeu essa barreira com a mulher samaritana. Exatamente porque a mulher samaritana fazia parte de um povo onde os judeus, por preconceito, em decorrência também da própria história dos dois povos, né? Os judeus não se davam bem com os samaritanos, e Jesus teve um encontro com essa mulher e nesse diálogo ele rompeu várias dessas barreiras relativas a esse preconceito, digamos, étnico, né? Exatamente. E interessante é que os samaritanos também, além deles cultuarem a Deus, eles também cultuavam outros deuses. Sim, Essa também era uma forma de polarização. Então, esse problema de encontro de Jesus com a mulher samaritana nos chama a atenção para algumas coisas, por preconceito, né? E para que o Evangelho também encontre um ambiente favorável ao seu conhecimento. Então, o que a gente pode pensar em relação a esse encontro? Aprender com Jesus, né? Primeiro, Jesus nos ensina um método de evangelização. Sim. Que é o contexto que as pessoas vivem, né? O contexto era o quê? Um poço, né? Um local de adoração. Então, esse método de evangelização, que a evangelização é uma coisa importante, é uma coisa que nós, como cristãos, é nossa missão, temos que fazer. Então, por que a gente deve aprender a evangelizar? Com Jesus, né? E Jesus nos ensina esse método quando encontra a mulher samaritana e para conversar com ela, né? Ele não se importou se era uma mulher, ele não se importou se ela era samaritana. Ele poderia mudar o caminho, ele estava indo para Jerusalém, existia vários caminhos para Jerusalém, mas ele escolheu aquele caminho e não foi por acaso, porque ele queria fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que todos os povos, que todas as pessoas, que o Evangelho não era só para alguns, não era só para os judeus, né? Mas também atingia todas as pessoas, e Jesus já deixou isso bem claro. Não, inclusive,
o encontro de Jesus com a mulher samaritana significou o fato de que ele fez revelações das mais importantes, né? Quando ele dialoga com a mulher samaritana, o que é que ele diz? Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso já foi quebrando uma barreira, porque na mentalidade judaica, na mentalidade samaritana, ou era no monte, ou era no templo de Jerusalém, né? Exato. Então, aquela mulher estabeleceu um diálogo teológico rico com Jesus, e Jesus fez essa afirmação que é absolutamente central no Evangelho e nessa relação que Jesus tem ou esse compromisso que ele tem em romper as barreiras que, de alguma forma, impediam o progresso do Evangelho. Exatamente. Então, eu acho que é essa lição que a gente tem que aprender, né? Como evangelizar, aprender com Jesus, abordar as pessoas, ver o contexto em que as pessoas vivem e procurar conversar com as pessoas sobre aquele contexto. José, que era bom você tirar esse aplicativo daí, porque vai atrapalhar, não vai ter nenhuma live correta. Mas já voltou, vamos lá. Então a gente tem que aprender o método com esse texto, o método de evangelização de Jesus. Segundo, a romper barreiras. Nós sabemos que na igreja sempre vai aparecer todos os tipos de pessoas, vestidas assim ou assado, né? Nós temos travestis, homossexuais, prostitutas, pessoas que podem que podem vir para a igreja ao nosso alcance, ou então entrarem na igreja, sentarem no nosso lado e a gente achar que aquele tipo de pessoa não era para estar ali. Mas a gente tem que pensar que Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa, de transformar essas pessoas. Então, eu acho assim, que nesse tempo de polarização, tem coisas que a gente não pode falar na igreja, mas a gente pode falar aqui, que Jesus não se importou com isso. Jesus não se importou se era uma mulher, Jesus não se importou se era samaritano. Então, nós como cristãos também temos que ter a mesma atitude de Jesus. E não se importar com quem quer que seja, mas a gente tem que pregar o Evangelho a qualquer pessoa, sem fazer nenhuma acepção de pessoa. E também você vê que Jesus quando aproximou-se da mulher samaritana, ela tinha ido lá buscar água, né? E ele disse assim, dá-me de beber. Ele estava com sede, né? Ele estava numa caminhada, ele e seus discípulos, e ele se colocou na mesma condição, no mesmo tipo de necessidade daquela mulher, que era a água potável daquele poço, né? Isso. E aí, a partir daí, ele começou o diálogo. Então, ele não se recusou, porque um judeu encontrar-se com uma mulher, mesmo judia, e pedir água, seria uma afronta. E a mulher diz assim, Senhor, o Senhor abordou, né, me pediu água, sendo eu mulher samaritana. Né? Então, não só a condição de mulher e mulher samaritana. Então, a gente tem que perceber e aprender essa dimensão. O pessoal está entrando aqui no Facebook, e aí o Facebook interrompe, se não me engano, interrompe a transmissão, né? O WhatsApp, eu acho que eu vou, da próxima vez... Aqui, Solange, deixa eu só dizer que tem uma pessoa do interior de São Paulo, de Garça, Solange Valentim. Bom dia, Solange, que Deus abençoe a sua vida e que leia as cartas, o Evangelho de João. É um evangelho muito rico, né? Um evangelho que Jesus... que ele quer mostrar que Jesus, né, veio em carne, é o Verbo encarnado e é o Messias que nos salva. E é um evangelho que vale a pena a gente ter um aprofundamento, né? Tem também Cosme também Nascimento. Cosme Nascimento. Fala a paz, amado. A paz também para você, Cosme. Deus abençoe muito a sua vida e a vida de todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, porque assim como a gente vai aprendendo da palavra de Deus, né, e acreditando que a gente tem que aprender com Jesus a romper, a quebrar essas barreiras,
ter a coragem que Jesus teve, né? Ter a ousadia, né? De pregar o evangelho a toda criatura, obedecendo o mandamento de Jesus. Ir né? por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse isso, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. É interessante que no ministério de Cristo a gente vai encontrar vários momentos em que ele se encontra com pessoas. Por exemplo, tem a mulher fenícia, né? Tem a mulher samaritana. Ele conta a parábola aquela parábola que o indivíduo foi assaltado num caminho e tal, e passou um sacerdote, passou um levita, né? E nenhum socorreu aquele moribundo, e foi um samaritano que fez isso. E Jesus disse que o samaritano era o próximo daquele homem exatamente por aquela atitude, apesar de ser um samaritano. Né? Então a gente tem que ter essa noção de que o nosso próximo é sempre a pessoa que está próxima a nós, ou que precisa do nosso socorro. Né? Isso. E outra coisa que você colocou, Josadak, com relação a essa quebra de barreiras, foi a barreira da limitação física, né? Sim. Só se adorava no Monte Gerizim, né? Sim. Ou então em Jerusalém. Aí Jesus diz, né? Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Tirando o que a adoração. É adorar em espírito e em verdade? Pois é. Ao dizer que a gente vai passar a adorar em espírito e em verdade, Jesus estava dizendo, pragmaticamente falando, que não havia mais a necessidade de se dirigir a um determinado lugar, um espaço físico, no qual se possa, naquele local seja reconhecido como único para a adoração. A pessoa não precisa se deslocar para um lugar físico para louvar ao Senhor. E ele, dizendo dessa forma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele abre essa adoração para todas as pessoas. Para todas as pessoas, e uma responsabilidade maior para cada um de nós, né? Que ele sim, diz que nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Sim. E onde quer que estivermos, né? Exatamente. Somos igreja, né? Somos corpo de Cristo e tem todas essas implicações. Exato. Bom. Então, para concluir, deixa eu ver aqui. Então, o que devemos fazer? Estabelecer como prioridade fazer sempre a vontade de Deus, né? Sim. Porque Jesus fez a vontade de Deus. Ele poderia ir por um caminho, mas ele foi por aquele caminho exatamente para encontrar com a mulher samaritana. Isso significa fazer a vontade de Deus, né? Não existe nenhuma missão, nem obra ou realização que ultrapasse a importância disso. Portanto, viver para agradar a Deus deve ser sempre o nosso alvo. Né? Outra coisa, sensibilidade e sabedoria, né? Também são necessários para que os meios corretos sejam utilizados numa aproximação evangelística. Né? Como eu disse, Jesus deu uma metodologia de evangelização. Então, a gente saber se aproximar das pessoas. A outra é fidelidade e sabedoria, formam uma combinação perfeita. Deus quer que preguemos o evangelho a toda pessoa, independentemente do que essa pessoa... Da condição da cultura, da religião, da situação de gênero, da situação econômica, etc, etc. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem que ter é prudência, pedir sabedoria a Deus. Exatamente. Para que Ele nos dê essa sensibilidade e esse desejo, né, de falar de Deus para as pessoas que necessitam dele, independentemente da condição da... Bom, concluiu a sua participação? Sim. Então, nós queremos agradecer a audiência, esse período que vocês estiveram conosco, aproximadamente aí 20, 25 minutos. E nós vamos dar continuidade a outras lives falando do Evangelho de João. Exatamente. Na próxima segunda-feira,
Agora nós vamos ver aí o horário mais adequado, se não esse horário, um outro horário que vocês acharem que é um horário mais adequado. Então, entre em contato conosco pelo telefone 998 aqui 79. É 79, Sergipe. Quem é de fora de São Paulo, de outras regiões, né? Então... tem que colocar DDD 79 9870 750. Ou então 9940 2482. Okay. Um abraço, Deus lhe abençoe e um dia de paz. Amém? Amém, amém.